Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos para o nosso webinar de resultados do quarto trimestre de 24 e também os números fechados de 2024. Meu nome é Sérgio Ribas, eu sou o diretor-presidente da Irani e ao meu lado estão o Divan Kargnin, que é o nosso CFO, diretor de administração e relações com investidores financeiro, o Henrique Zubima, que é diretor do negócio papel e florestal, Fabiano de Oliveira, diretor de Pessoas, Estratégia e Gestão, e o Lindomar Lima, que é o nosso diretor do negócio Embalagem. O nosso webinar, nós vamos iniciar com a apresentação dos resultados do trimestre do ano. No final, disponibilizaremos um tempo para perguntas, né, como normalmente a gente faz, deixar ser bem objetivo aqui nessa primeira parte, justamente para que haja um espaço bom aí para perguntas e respostas. A reunião pública de resultados está no modelo de webinar, onde os participantes têm o microfone e vídeo fechados. As perguntas podem ser realizadas pelo Q&A, pelo chat, ou abrimos o microfone, conforme cada um desejar. A reunião está sendo disponibilizada a tradução simultânea para o inglês, basta selecionar a opção, e também em Libras. O webinar será gravado e disponibilizado nos dois idiomas no site de RI da companhia. Então, eu vou compartilhar aqui a apresentação e, ao final, nós abrimos aqui para perguntas e respostas. Muito bem, então, resultados aqui do quarto trimestre de 24 e do ano de 2024. Então, no ano de 2024, nós fechamos com uma receita operacional líquida de 1.627.470.000, um EBITDA ajustado de 475.740.000, um lucro de 304.519.000. Os investimentos da plataforma Gaia até o final de 2024 perfizeram 1.004.271.000. O ROIC dos últimos 12 meses foi de 10,8%, um custo da dívida também nos últimos 12 meses de 7,4% ao ano, e a dívida líquida EBITDA ajustado de 2,26 vezes. Entrando especificamente nos resultados do quarto trimestre de 24, nós fechamos o trimestre com uma receita operacional líquida de 424.034.000, um EBITDA ajustado de 115.398.000, um lucro líquido de 186.183.000, e os investimentos na plataforma Gaia neste último trimestre foram de 19.529.000. Quando nós entramos especificamente aqui na receita, como eu falei, fechamos em 424 milhões. Esse número é 0,5% abaixo do terceiro trimestre, pela sazonalidade, né? O quarto trimestre sempre tem uma atividade um pouco menor do que o terceiro trimestre, por conta do mês de dezembro. E em relação ao quarto trimestre de 23, nós tivemos uma elevação de 10,1% na receita trimestre contra trimestre. O EBITDA nosso fechou em 115.398.000, esse número é 7,9% abaixo do terceiro trimestre e 3,1% acima do que foi o quarto trimestre de 23, com uma margem EBITDA de 27,2% no trimestre. Quando nós olhamos o lucro líquido, nós fechamos o trimestre com 186.183.000. Desses 186 milhões, 17.935.000 é o nosso lucro recorrente do trimestre operacional. E o não recorrente, que é a exclusão aquela ação de exclusão do ICMS da base tributária, que foi uma ação que transitou em julgado, nós tivemos o reconhecimento aqui de 168.248.000 no quarto trimestre. Quando nós comparamos o lucro recorrente, né, em relação ao quarto trimestre de 23, nós tivemos uma queda de 30,4%. Com relação ao lucro total, nós tivemos um aumento aqui de 2.524,1%. Né? E em relação ao terceiro trimestre, nós tivemos uma queda aqui de 20 milhões de reais, pouco menos de 20 milhões de reais em relação ao terceiro trimestre, em função dos fechamentos do último ano, do último trimestre do ano, e também pela sazonalidade, principalmente no mês de dezembro. Quando nós olhamos o volume de vendas no quarto trimestre e olhamos para o mercado, né, em papel, é o mercado todo de papelão do lado do Brasil,
nós fechamos com uma elevação de 4,1% em relação ao quarto trimestre de 2023 e uma queda sazonal de 3,4% em relação ao terceiro trimestre de 24. É um crescimento robusto em relação ao quarto trimestre de 23 de 4,1%. E no caso, em metros quadrados, é um pouco maior, de 4,7%, e uma queda de 2,7% em relação ao terceiro trimestre de 24. No nosso caso, nós tivemos, em relação ao quarto trimestre, um crescimento menor do que o mercado, 0,4%. Isso se deve principalmente ao repasse de preços, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, e que leva a alguma queda de volume. E também nós temos uma sazonalidade em dezembro um pouco mais pronunciada do que o mercado. E em relação ao terceiro trimestre, nós tivemos uma queda aqui de 3,8%. Quando nós olhamos em metros quadrados, nós tivemos uma elevação de 0,4%, com 88 milhões de metros expedidos, e 3,7% abaixo do terceiro trimestre, pela sazonalidade que nós comentamos antes. Quando nós olhamos em termos de preços médios, que eu acho que essa aqui é uma informação bem importante para o mercado, nós tivemos uma elevação em relação ao quarto trimestre de 23 de 7,3%, e em relação ao terceiro trimestre, preço médio do trimestre contra o preço médio do quarto trimestre, uma elevação de 5,5%. Então, a maior parte do repasse de preços do ano se deu no último trimestre do ano. Uma curva crescente de aumento de preços desde o início do quarto trimestre, o que fez com que os preços médios se elevassem aí em 5,5% e em metros quadrados em 5,4%. Quando nós olhamos volumes, nós tivemos, em termos de vendas de papel, agora papel para embalagens, não mais embalagens para papelão do lado, papéis que nós vendemos para o mercado. Nós tivemos uma elevação das vendas em relação ao quarto trimestre de 23 de 2,1% e uma queda sazonal de 10,9% em relação ao terceiro trimestre de 24. Então, nós vendemos 23.852 toneladas de embalagens flexíveis e 5.446 toneladas de papéis para embalagens rígidas. Embalagens flexíveis são os papéis para sacos, sacolas, sacos industriais, e papéis para embalagem rígida são os papéis que nós vendemos no mercado para papelão do lado. É uma venda pequena, porque a maior parte do volume de papéis para embalagens rígidas são transferidos é transferido para nossas unidades de embalagem. O preço médio dos papéis para sacos e sacolas teve uma elevação importante do terceiro para o quarto trimestre. No ano, do quarto trimestre em relação ao quarto trimestre, uma elevação de 4,8%, e do terceiro trimestre para o quarto trimestre, uma elevação de 7,5%. Aqui é preço médio de mercado interno e mercado externo, então tem um efeito do dólar um pouco mais alto no quarto trimestre, e também repasses de preços que se iniciaram já no mês de dezembro de alguns papéis. Quando nós olhamos para preços de papéis para embalagens rígidas, nós tivemos uma elevação de 6,3% no trimestre e de 14,9% no ano, por conta justamente do aumento das aparas, que nós vamos ver na sequência, que impactam muito os papéis para papelão do lado no mercado. Quando nós olhamos as aparas, elas tiveram, em relação ao quarto trimestre de 23, uma elevação de 82,5%. Então, o desafio desse ano foi justamente a reposição desta inflação de custos que nós tivemos com a elevação do preço de aparas, e uma queda de 0,4% do terceiro para o quarto trimestre. Aqui nós estamos olhando o mercado como um todo, os dados divulgados pela Angut. E no caso da Irani, nós tivemos uma elevação um pouco menor, de 73,1%, e uma elevação em relação ao terceiro trimestre de 0,8%, com R$ 938 por tonelada FOB. Resinas, nós tivemos um volume de vendas de 31% maior do que o terceiro trimestre, e 24,6% maior do que o quarto trimestre de 23, e preços também em elevação por conta do dólar mais alto e também aumento de preços, principalmente da terebintina, que é um dos produtos do processo de breu e terebintina, que são coprodutos no processo. E fechamos aqui, então, com essa elevação de preços, uma recuperação desse negócio nesse último trimestre, iniciando o ano numa condição bem mais favorável do que esteve ao longo do ano de 24.
Quando nós olhamos os números de 2024, os números fechados no ano, nós fechamos com uma elevação da receita em relação a 2023 de 2,1%, fechando em 1.627.470. E, em termos de EBITDA, uma queda de 3%, impactada fortemente pelo aumento do custo de aparas, né? Tivemos uma queda de 3% e uma margem EBITDA de 29,2%, 1,6% abaixo da margem que nós tivemos em 2023, impactada pelo aumento das aparas e mais com reposição de preços já ocorrendo no último trimestre do ano, principalmente. Em termos de lucro líquido, nós fechamos com 304 milhões 519 no ano, sendo que 168 milhões 248 são não recorrentes, que é a ação de exclusão do ICMS da base tributária, que é uma ação que transitou em julgado nesse último trimestre, e tivemos um EBITDA recorrente, um lucro recorrente de 136 milhões, 45% abaixo do que foi 2023, principalmente em função do aumento de aparas, que foi bastante importante ao longo do ano, e a reposição de preços acontecendo somente nos 2 últimos trimestres. Muito bem, e essa queda de 20,6% ela se dá em função dessa queda do lucro recorrente e também do crédito de PIS/COFINS, que é outra ação que transitou em julgado, que nós tivemos reconhecido em 2023. E também nós tivemos aqui impairments de 18 milhões 607 em 2023, que não se repetiram no fechamento de 2024. Quando nós olhamos aqui volume de vendas total, né, do mercado como um todo, a Empapel teve uma elevação de 4,8%, então o mercado cresceu muito em termos de volume esse ano, um vigoroso crescimento ao longo do ano todo, tanto em toneladas como em metros quadrados. E no nosso caso, nós tivemos um aumento maior do que o mercado em toneladas e alinhado com o mercado em metros quadrados. Em termos de preços médios, nós tivemos uma queda de 2,8% em relação a 2023, preço médio contra preço médio, mas vejo que o preço médio de 2023 ele está muito mais próximo do preço médio do quarto trimestre, e 2,3% abaixo em metros quadrados. As vendas totais de papéis para embalagem fecharam em 124.323 toneladas, 3,4% a mais do que foi 2023. Então, em termos de volume, nós tivemos uma venda de papéis para embalagem flexível de quase 4.000 toneladas a mais do que fizemos no ano passado. Isso se deve à boa performance industrial e à própria reforma da máquina 2, né, que nós fizemos como dentro da plataforma Gaia, tem elevado aqui as nossas vendas de papéis para embalagens flexíveis, que é o papel que nós vendemos para sacos, sacolas, sacos industriais no mercado. E as vendas para papéis para embalagem rígida, nós fechamos aqui em linha com 2023, com 25 mil toneladas. Os preços médios das embalagens flexíveis fecharam levemente abaixo do ano de 2023, lembrando que eles tiveram uma alta expressiva no quarto trimestre em função do dólar nas exportações e repasses de preço, principalmente nos papéis para embalagem rígida, que teve uma queda aqui de 1,2% em relação a 2023. Volume de vendas de resinas praticamente empatado em relação a 2023, com 10.818, 0,9% abaixo. E preço médio, ainda tivemos ao longo do ano queda de preços em dólar e uma recuperação mais ao final do ano, então teve uma queda, preço médio contra preço médio, de 9,1%. Quando nós olhamos o nosso endividamento total, nós fechamos o ano de 2024 com 1.680.865 de dívida total, com saldo de caixa de 604.232 e uma dívida líquida de 1.076.633. Essa dívida, 98% em moeda nacional, 2% em moeda estrangeira, 89% da dívida no longo prazo e apenas 11% no curto prazo, com uma alavancagem de 2,26, né? Que aqui nós estamos próximo do pico de alavancagem, a gente inicia o processo de alavancagem ao longo de 2024, e um custo médio dessa dívida de 11,2% ao ano em 2024. Quando nós olhamos o nosso ROIC nos últimos 12 meses, ele chegou a 10,8%. Houve uma queda expressiva no nosso ROIC ao longo dos investimentos da plataforma Gaia. Nós ainda não
tivemos o aumento do endividamento, mas ainda não tivemos todo o retorno da plataforma Gaia. Então, a tendência é, à medida que o EBITDA começa a se recuperar neste ano de 2024, já capturando os aumentos de preços que nós fizemos no último trimestre e também ganhos adicionais da plataforma Gaia, a gente já vai ter uma inversão dessa curva ao longo de 2024. E o nosso custo da dívida, nos últimos 12 meses, após o imposto de renda, fechando em 7,4%. Nosso programa de recompra, ele continua ativo. Essa tem sido uma definição estratégica da companhia de fazer a recompra dos seus papéis, por ser um excelente investimento, né? Dado que as nossas ações, nós entendemos que estão bem abaixo do valor intrínseco da companhia, e das expectativas que se tem, de resultados para os próximos meses, próximos anos. Nós distribuímos este ano 126.043 de dividendos. No último trimestre foi 9.583, 0,04082 por ação, e no ano 0,526714,281, com dividendo yield de 4,82, considerando o valor da ação de 10,92 em 31/12 de 23. Os investimentos da plataforma Gaia, praticamente todos concluídos ou bem encaminhados. Então, os Gaias 1, 2 e 3, que são os principais projetos, já estão em curva de performance já há algum tempo e já capturando os retornos aí da plataforma Gaia. Os Gaias 4 e 5 são aqueles projetos de repotenciação das PCHs que nós ainda estamos no processo de licenciamento, que demorou bem mais do que nós imaginávamos, mas nós devemos ter pelo menos uma dessas PCHs sendo repotenciadas em 2024. Em 2025, perdão. Os Gaia 6, 7, 8 e 9 concluídos. O Gaia 10, que é a nova impressora para Santa Catarina, já está em fase final de instalação dessa máquina e começa a operar plenamente a partir de maio desse ano, quando nós temos os equipamentos periféricos todos da máquina já instalados. A máquina em si já está funcionando e nós temos aí pré-feeder e robôs que faz parte da automação da máquina, que vão ser instalados até o mês de maio. E a reforma da máquina 5, que já está planejada, parada para final desse ano, início de 2026, não temos a data precisa ainda, mas a máquina já está toda planejada, equipamentos já estão sendo adquiridos para que seja feita a reforma nessa parada do final de 2025, início de 2026. Este trimestre nós tivemos aqui, pela primeira vez, passamos a entregar a carteira do índice de carbono eficiente da B3, que é o ICO2 B3. Então, ficamos bem orgulhosos aqui com o processo de descarbonização que a empresa vem fazendo ao longo de muitos anos, né? Fomos reconhecidos como a quarta melhor indústria para trabalhar no Brasil, né, no GPTW Brasil para Indústrias, e tivemos reconhecimento pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina como certificado de responsabilidade social e troféu destaque na categoria Indústria de Grande Porte, concedido pela Alesc. E o nosso pessoal da área de relações com investidores, né, que estão sempre aí à disposição dos nossos acionistas, prestando informações, passando mais detalhes dos nossos resultados, né, e qualquer informação que seja necessária para os nossos analistas que possam acessar aqui o Odivan, que é o nosso diretor de Administração, Finanças e Relações com Investidores, o André Carvalho, que é o nosso gerente de Relações com Investidores, e os analistas que estão à frente aí de Relações com Investidores, a Mariciane, o Ítalo e a Daniela Morim. Além da nossa área financeira, o Marcos Souza, que é o gerente de finanças, o Emanuel, que é o nosso especialista financeiro. Na área contábil, o Evandro Zabotti, que é o nosso gerente de contabilidade, o Alexandro, que é o coordenador de contabilidade, e a Giovana, que é a nossa analista de novos negócios, que está aqui sempre também nos apoiando nesse processo de divulgação dos resultados. Muito bem, então essas são as informações aí que a gente gostaria de passar para vocês antecipadamente. E agora nós nos colocamos à disposição para responder quaisquer perguntas que vocês tenham. Muito obrigado. Bem, Vamos lá? boa tarde a todos. Então, vou passar aqui pela sessão de Q&A. A gente já Acho que recebeu poderia algumas colocar aqui perguntas. todos os diretores, né? Ok.
Vamos lá, Diego. aqui na telinha, né? Vou já passar aqui então para a primeira pergunta que a gente recebeu do Stefan, do Citi. Obrigado, Stefan. O Stefan pergunta o seguinte: preços de PO e aparas. Podemos esperar que o movimento de recomposição de margem do PO continue para o primeiro quarter de 2025? O preço das aparas se mantiveram estáveis no início do ano. Ainda espera algum recuo ao longo do ano? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é sobre a plataforma Nels. Se tem algum update que possam compartilhar desde o último call de resultados? Tá, vamos lá, Stefano. No papelão do lado, a gente fez, como foi dito aí, uma reposição importante de preços no último trimestre, que já aparece nos resultados, né? Esse aumento, ele ainda tem algum percentual nesse início de ano, de negociações feitas no terceiro trimestre, que vão impactar os preços no primeiro trimestre. E nós devemos fazer um movimento de reposição de preços muito provavelmente no segundo trimestre desse ano, ou no máximo no terceiro trimestre, de recomposição da inflação de 2024, né, e o restante aí que tem para repor de aumento de aparas. As aparas iniciaram o ano de 2025 relativamente estáveis, com alguma pressão por preços no último mês. Então, o mercado começou bastante aquecido. O mês de janeiro foi muito bom em termos de volume. O mês de fevereiro também está se mostrando bastante positivo. O mês de março, carteira que já está entrando também com uma boa expectativa. Isso nos assegura a possibilidade de recomposição de margens já no início do segundo trimestre de 2025. Né? Então, a gente deve fazer algum movimento de recomposição de preços aí nos próximos trimestres. É um processo que se estende por alguns meses, né, porque nós temos contratos firmados que nós precisamos honrar nas grandes contas, e aí então a recomposição ela acontece ao longo dos próximos trimestres, mas a gente está muito animado aí com esse início de ano, porque os volumes continuam bastante fortes, né? O mês de janeiro teve um crescimento de 1% em relação a janeiro do ano passado, divulgado pela Empapel, mas lembrando que o primeiro trimestre do ano passado foi muito forte em termos de volume. Então, nós já tivemos um primeiro trimestre bastante forte e está iniciando 2025 com crescimento em relação ao mesmo período do ano passado. Então, a expectativa, apesar das questões de restrições monetárias, né, com a taxa de juros, a gente está vendo até aqui um mercado bastante dinâmico e possibilitando algum repasse de preços aí nos próximos meses. Com relação a paras, elas continuam pressionadas, isso é um ponto que nós não imaginávamos nesse início de ano. Tipicamente, no início do ano, você tem alguma queda das aparas, o que demonstra que o mercado está bem aquecido, né? Por isso, essa pressão sobre as aparas ainda no início desse ano, nós não imaginamos que isso seja muito forte, mas nós não estamos vendo, pelo menos até aqui, nenhuma perspectiva de queda das aparas que nós imaginávamos que poderia ter nesse início de ano. E a segunda é sobre a E sobre a plataforma plataforma Nels. Nels, né, que foi a última pergunta feita, a plataforma Nels, nós estamos na fase de desenho dela e engenharias dos principais projetos. E tão logo a gente tenha isso mais bem definido, com prazos e orçamentos, a gente vai divulgando os projetos aí para o mercado. Mas nesse momento nós estamos na fase de estudos e engenharias dos principais projetos. Perfeito. O Marcelo Arazi ele levantou a mão aqui para fazer a pergunta. Vou habilitar aqui o microfone, Marcelo. Oi, pessoal, tudo bem? Eu queria Oi, endereçar dois Marcelo. pontos também. Então, se vocês pudessem entrar um pouco mais nessa parte de expectativa de demanda para o ano, a gente viu em papel mostrando uma leve desaceleração em dezembro, o dado de janeiro já veio um pouquinho melhor. A gente teve uma notícia hoje no Valor falando de um clima, moderado, otimista para o ano, então queria entender um pouco a visão de vocês. E no segundo ponto, queria entender se existe algum trabalho do lado de vocês para eventualmente acelerar a desalavancagem esperada da empresa para esse ano e como que isso poderia afetar ou não na velocidade do programa de recompra de vocês. Obrigado. Então, vamos lá. A questão da demanda, como eu falei, a gente está bem animado. As projeções feitas pela Fundação Getúlio Vargas, que faz essa previsão de demanda
para Empapel é bastante positiva para o ano, uma expectativa de crescimento forte, acima de 3 a 4% previsto para esse ano. Nós temos alguns segmentos que estão indo muito bem, né? E um deles é o segmento de frigoríficos, com aumento de exportações, e é um segmento que a Irani tem uma exposição grande, sobretudo na nossa fábrica de Santa Catarina, que está próximo ali daquele cluster de empresas frigoríficas, BRF, JBS, Seara, Frimeza, Aurora, são todos clientes nossos, né? E que têm tido uma demanda para exportação cada vez maior. Então, isso traz uma boa expectativa de volumes nesse segmento. E também no mercado como um todo, né? Massa salarial em alta, apesar da inflação um pouco mais alta do que se imaginava e as taxas de juros mais altas, a gente não tem visto até aqui nenhum arrefecimento na demanda, principalmente para o setor alimentício, que é um segmento que depende muito, né, da renda da taxa de desemprego e da massa salarial como um todo, né? Então, a gente está bem otimista com o que a gente está vendo até aqui, né? É possível que haja alguma desaceleração no segundo semestre por conta da taxa de juros, pelo menos até aqui nós não estamos enxergando essa desaceleração, e a nossa expectativa é que os segmentos que nós estamos mais expostos, eles vão ter uma dinâmica bastante favorável ao longo do ano. Com relação a preços, é aquilo que nós já comentamos anteriormente. A gente está também, à medida que a demanda vem forte, as capacidades estão bem ocupadas, é natural que o mercado reponha a inflação do período. E qual era o outro ponto, Divan? A questão do programa de Marcelo, recompra, né? É, A questão da desalavancagem, né, que você mencionou, a gente está bastante otimista com relação aos resultados desse ano, por conta da recomposição de preços do final do ano, que já se traduz em melhores margens e melhores resultados já para os trimestres que estão iniciando, né, pelo efeito do carryover do aumento de preços, e também a expectativa de novos aumentos de preços nos próximos meses. Então, os nossos resultados devem caminhar aí melhores do que foram em 2024, e com isso o processo de desalavancagem ele ocorre naturalmente. perfeito. O Edgar Pinto de Souza também levantou a mão. Oi, Edgar. Bom dia, pessoal. Tudo Bom bem? dia. Eu Tudo tenho bem? duas perguntas. Uma, na verdade, um follow-up da pergunta anterior de Aparas, né, pessoal? Acho que queria entender alguns pontos aqui relacionados à Apara. Primeiro, a gente viu ali no meados do ano passado o preço de Apara quase dobrando, com aquela dinâmica de oferta mais limitada, com as enchentes do Rio Grande do Sul. Lógico, esse preço manteve em patamares bastante elevados desde então. Entramos naquele momento de sazonalidade um pouco melhor, enfim, e acho que vem surpreendendo em níveis bastante elevados. Vocês atribuem hoje esse preço mais elevado muito mais à demanda, ou ainda tem uma questão de oferta que ainda não está normalizada, e, enfim, eventualmente uma normalização de oferta poderia significar uma redução nesse preço de Apara? E ainda em Apara, né, pessoal, a gente viu que o custo de vocês de Apara, ele abriu um gap significativo versus o preço da Angut, né? Se a gente olhar os dados consolidados de 23 versus 24, vocês vinham rodando em preços de Apara na base FOB muito próximos do que era Angut, e esse ano, o ano passado, fechou ali com uma diferença de quase R$ 100, 100 não, mas uns R$ 60 por tonelada. Como que isso deve impactar os custos de vocês em relação à Para, né? A gente pode esperar uma estabilidade para frente ou pode ter alguma pressão ainda por esse gap que abriu entre Angut e o realizado de vocês? E aí minha segunda pergunta, pessoal, aí pensando mais no segmento de papéis, né? Como que vocês estão vendo a evolução de volume? O que que vocês estão esperando para esse ano, né? Ainda tem alguma coisa para carregar dos projetos da plataforma Gaia, aumentar o share de papel flexível? Lógico que isso depende um pouco de dinâmica de mercado, mas como que vocês estão esperando crescimento para esse segmento esse ano, magnitude, enfim, se vocês puderem comentar, ajudaria bastante também. Tá, muito bem. Sobre as aparas, elas entraram mais estabilizadas e com alguma pressão de aumento nesse início de ano. Essa diferença de preços médios nossos em relação ao Angut se dá porque
o repasse ele não acontece da mesma forma nas diferentes regiões, né? E nós também temos uma relação de fidelidade com os nossos fornecedores muito importante, que acaba atenuando esse processo de aumento também na queda, né? Então, não aumenta tanto quanto aumenta para o mercado rapidamente e também não cai na mesma velocidade, em função da parceria que nós temos com os nossos fornecedores e também das diferenças de preço que ocorrem entre regiões. Mas a tendência é que fique próximo aí do número da Angut à medida que o tempo vai passando. Mas com relação à dinâmica do mercado de aparas, o mercado de aparas no Brasil ele é um circuito fechado, praticamente. Você tem poucas exportações e importações de aparas. Então, variações de demanda, elas levam a pressão sobre preços. E também, quando há uma queda de demanda, muitas vezes as aparas caem de forma pronunciada. Então, e nós não estamos vendo estruturalmente razões para as aparas continuarem subindo. Nós temos uma inserção de papéis de fibra virgem por conta de novas máquinas que foram colocadas no sistema, bastante grande, e as exportações de kraftliner não estão subindo na mesma velocidade, né? Então significa que tem uma inserção de papéis de fibra virgem no sistema bastante importante, o que sugeriria não aumento de aparas ou até alguma queda em algum momento do ano. Eu acho que essa pressão de aumento ela se dá em função de chuvas, em função de feriados que houve no final do ano, que acaba os nossos concorrentes e nós mesmos temos um estoque de aparas para alguns dias, não é um estoque muito grande, né? E isso acaba pressionando preços quando você tem uma entrega em feriados e dias que você não tem entrega de aparas nas fábricas, acaba pressionando os preços um pouquinho para cima. Mas nós entendemos também que até por uma questão de não ter um capital de giro em estoque de aparas muito grande, nós trabalhamos com prazo médio aí no máximo 10 dias, que mantém aí um nível ótimo de estoques de aparas para a nossa operação. Então, eu não vejo as aparas subindo, talvez até alguma queda. A gente tem notícias de concorrentes que estão tomando. Ondulado. Então, se o mercado de papelão ondulado continua nessa dinâmica como está prevista, de crescer 4% ao ano, eu imagino que as aparas não devam ceder, mas, por outro lado, eu vejo o mercado se movimentando para reposição de preços e reposição de margens, e com isso tendo um ano bastante positivo para o setor. Não sei se tem A algum outra parte era sobre complemento, papéis de Edivan, volume. Henrique, sobre esse tema. Não, E sobre o está bem mercado de coberto. papéis, tem, Henrique, algum complemento? Não, acho que sobre o mercado de papéis, ele está começando a se recuperar de forma, vai ser uma recuperação gradativa. Acho que a boa notícia é a Argentina, que voltou para o circuito, né? E no quarto tri mais ainda, então isso vai ajudar a dinâmica desse mercado. Claro que ainda tem uma situação na Europa de uma guerra de Ucrânia e Rússia que ainda afeta um pouco as exportações de papel de fibra virgem, né? E consequentemente o que é vendido aqui no Brasil, mas eu acredito numa recuperação gradativa, mês a mês desse mercado. Bem tímida, não vai ser uma curva assim, mas vai ser uma curva leve para cima. Fala um pouquinho, Lindo, sobre o mercado de embalagens e essa dinâmica que você está vendo. Acho que é importante aí a tua visão também. Para não ser tão repetitivo, né, Sérgio? O discurso ele é muito alinhado no sentido da recomposição, né? O time está bastante determinado e focado na recomposição, né? Não só em função da própria demanda também, que vem nos ajudando bastante nesse sentido, mas na própria necessidade de recompor não só a questão de custos das aparas, como também a inflação, né? Acumulada no período. Então, a gente está bastante otimista aí, né? E que as coisas vão acontecer aí no segundo trimestre, com certeza absoluta. Certeza absoluta. Muito bem. Vamos para a próxima Agora pergunta fiquei, aqui. agora fiquei feliz aí. Fala Obrigado, aí, pessoal. Virgílio. Só um follow-up, Sérgio, só para ver se eu não perdi alguma coisa nessa parte de aparas, que cortou um pouquinho no final. Então,
Anguti, lógico que tem as dinâmicas de mercado, mas deveriam ficar relativamente estáveis, mas a gente poderia ver alguma pressão específica para vocês para chegar ali mais próximo dos preços de Anguti, que ainda estão em patamares mais elevados do que vocês têm tido de Apar, é isso, né? Sim, pode ser, mas lembrando que no sul a gente tem preços de aparas um pouco menor. Então, se você olhar historicamente, nossos preços eles estão levemente abaixo da Angut, talvez não com essa distância que está se vendo agora. Perfeito. Obrigado, pessoal. Muito bem. Temos várias das perguntas aqui. Vamos passar aqui para o Guilherme Nipes, da XP, deixou aqui no chat. Tem várias perguntas aqui, tem 5. Vamos lá. A primeira, demanda e papel ondulado. Queria ouvir um pouco sobre a dinâmica da demanda e papel ondulado. Vimos números fortes ao longo de 2024 e vocês também sendo beneficiados por isso. Eu queria ouvir sobre 2025, o que esperar. Eu vou ler todas elas. Preços. Ouvimos sobre eventuais repasses de preços ao longo dos últimos meses para o papel ondulado. Poderiam comentar como estão vendo a dinâmica de preços para 2025? A terceira, custos. Vimos uma boa performance de custo ao longo dos últimos trimestres, embora a gente tenha visto uma pressão de preços das aparas. Gostaria de ouvir um pouco do que vocês esperam ao longo dos próximos trimestres também, se poderiam esperar alguma eventual correção nesses preços de aparas e que poderiam beneficiar na ótica de custos. A quarta é projetos, se puderem passar um update sobre a plataforma Nels, sobre o cronograma e anúncio do projeto. E a última, quinta, oferta e demanda, como estão vendo o ambiente de oferta para o mercado que está falando do lado ao longo de 25? Se puderem comentar o que esperam desse balanço e de novos projetos entrando no mercado. De alguma forma foi passado um pouquinho de cada uma, né? Mas, enfim, eu posso ler de novo aqui, Sérgio, para te ajudar aqui. São 5. A primeira é demanda para falando do lado, e preços e custos. Eu acho que essa nós comentamos, né? A demanda tá vindo muito boa. Preços, fizemos uma reposição importante no último trimestre e a expectativa, como o Lindomar acabou de colocar, é de reposição aí a partir do segundo trimestre. E aí as outras projetos sobre a plataforma Nels, também já dei uma comentada, e oferta e demanda de papelão do lado, balanço de oferta, capacidades entrando vis-à-vis a demanda esperada. Nós tivemos um aumento de capacidade importante o ano passado, que foi a unidade de Piracicaba, de um dos nossos concorrentes, né, que colocou uma oferta grande de capacidade. Mas esse ano nós não estamos vendo nenhum dos nossos concorrentes se movimentando para adicionar capacidades, né? Então, essa também é uma boa notícia, que o que tinha de capacidades relevantes já foram adicionadas, e com o mercado crescendo a 5%, 4%, 3% ao ano, essas novas capacidades elas são absorvidas com relativa tranquilidade, sem grandes pressões sobre preços no mercado como um todo. Guilherme, se caso não tenhamos coberto todos os teus pontos aí, por favor, reforça aqui que a Fica à gente vontade, passa, tá? Guilherme. Se À volta vontade. aí que a gente É. reforça algum É, tema aqui, Enquanto isso, vamos eventualmente. passando aqui as outras. O Ângelo Lambassi, ele pergunta aqui, boa tarde, parabéns pelos resultados. O aumento de preços nas embalagens de papel ondulado na ordem de 7,3% é suficiente para repor o aumento total das aparas ou ainda é prevista a continuidade de aumento de preços em 2025? E a outra questão dele é sobre aparas também, sendo um importante custo, foi elevado em 2024, acredito no mercado deve estabilizar ou trabalho com cenário de piora nessa linha, dado o cenário de maior consumo com a retomada da operação de reciclado, como é o caso da Clabin. Eu acho que nós cobrimos todos os pontos, né? Eu acho que esse retorno de uma das operações de reciclado da Klabin é um ponto que pode causar alguma pressão no mercado de aparas no curto prazo, mas nada que signifique algum desbalanceamento do sistema como um todo, né? Neste momento, com essa inserção de papéis de fibra virgem, nós não deveríamos ter grandes pressões. Você tem alguns momentos de mercado em que a pressão aumenta, como quando entra uma capacidade nova como essa de reciclado, ou quando você tem um feriado mais alongado, você tem alguma pressão sobre o mercado, mas nós não estamos vendo uma pressão contínua por aumento de preços de aparas nesse início de ano. Alguma pressão, mas nada relevante, o que sugere estabilidade desse mercado aí nos próximos meses. Bem,
Só ver se foi coberto todo aqui. Isso. Bom, a próxima pergunta aqui é do Dante Sagula Neto. Boa tarde, senhores. Obrigado, por pagar minhas perguntas. Ele tem três perguntas aqui. A primeira: preços e receita sobem um pouco e lucro ajustado reduz muito. Podemos esperar que este ano a companhia consiga reajustar seus preços em uma magnitude compatível com a elevação dos seus custos? Poderia nos dar uma melhor projeção para este ano? Qual a ordem de repasse de preços? Esse é o primeiro. Segundo, quanto à plataforma Gaia, qual o impacto positivo no EBITDA ainda a capturar, referente aos investimentos já concluídos? E o terceiro, considerando o mercado muito volátil nos últimos anos e provavelmente se mantendo dessa forma até final de 26, não seria mais interessante reduzir as recompras e focar na desalavancagem, ou mesmo nos dividendos, permitindo que os acionistas e investidores definam o melhor momento, no melhor momento aumentar sua participação na RN3? Então vamos lá. Primeira, Preços e receitas sobem pouco e o lucro ajustado reduz por conta da pressão de custos. Perguntas qual é a perspectiva sobre é, a capacidade de perspectiva como repassar a inflação nos preços. eu acho que um ponto importante aqui é se nós analisarmos retrospectivamente o setor de papelão do lado, ele sempre consegue repassar a inflação. O que pode ter é algum delay em relação ao momento em que as aparas sobem e o repasse de preços, mas sempre consegue repassar com delay um pouquinho maior ou menor, dependendo do momento de mercado. Então, esse repasse que foi feito em dezembro e também no terceiro trimestre, ele foi suficiente para cobrir parte da inflação, dado que nós tivemos inflação de custos muito importante no ano pelo aumento das aparas. Então, por isso que nós estamos fazendo um movimento de reposição de preços no segundo trimestre, prevendo esse movimento, né, para repor a inflação de 2024 e também parte da inflação que não foi repassada, né? É, e com isso nós vamos ter impacto, Isso, evidentemente, em resultados, no lucro. O programa de recompra, ele tem... Quer comentar, Edvan, por favor? Aproveitando só você essa aí. primeira pergunta aqui complementando, eu acho que é importante ver a variação dos preços o quarto tri contra o quarto tri do ano passado, né, e mesmo contra o terceiro tri. E quando você compara anualmente, a gente vê que teve uma queda de preços na média do ano. Mas quando você compara ponta a ponta, você já percebe que esse cenário está mudando, ou seja, já passou do low e já começa a capturar aumento de preços no segundo semestre do ano passado, que arrasta para 2025. Então, a gente inicia 2025 já numa condição de preço melhor em relação ao que iniciou 2024, né? Esse é o primeiro ponto. Sobre a terceira pergunta, fala sobre desalavancagem e dividendos e recompra. Na verdade, assim, dividendos, né? Questiona até se a gente não deveria aumentar os dividendos. Na verdade, tem uma política de distribuição de dividendos já definida pelo Conselho, né, onde a gente tem um payout de 50% do lucro, caso a alavancagem termine o ano em 2,5 vezes. É, e não tem previsão, não tem razão para alterar essa política. Então, e nem temos planos de aumentar dividendos. Então, a política deve ser mantida. Ao longo de 2025, a gente vai continuar distribuindo 25% em cada trimestre, e ao final do ano, estando a alavancagem abaixo de 2,5 vezes, distribui mais 25%, completando 50% de payout e retendo 50% do lucro para reinvestimento. Então, essa é a política de dividendos. E o programa de recompra, de fato, é uma decisão de alocação de capital, que a gente fica com o olho sim na alavancagem, acho que é bem pontuado, né? É, mas também não tem sido desembolsos tão significativos que cheguem a impactar a alavancagem como um todo. Então, a gente vem executando o programa de recompra na medida em que a gente entende que as condições permitem, e de uma maneira que gere valor para todos os acionistas, que é a intenção final do programa de recompra. E aí tem só a segunda, Sérgio, que ficou para trás, que é quanto à plataforma Gaia, qual o impacto positivo no EBITDA ainda a capturar referente a esses investimentos já concluídos? Muita coisa foi capturada já, né? O que acabou ajudando no resultado do ano passado, que mesmo com todo o aumento de aparas que se teve, nós tivemos um EBITDA muito próximo do EBITDA de 2024. Claro que não foi o ideal, né? Mas atenuou boa parte desse aumento de custos que nós tivemos no ano passado. E nesse ano, já com a reposição de preços, a gente vai perceber essa diferença de uma forma bastante importante. É,
de todas as linhas de retorno, a que não foi capturada ainda, que depende de mercado, é justamente essa linha em que melhora o mix de papéis e fibras na nossa máquina um. É uma máquina que faz papéis para sacos industriais e é um mercado que tem ficado mais difícil, tem sido mais difícil nos últimos anos, porque em boa parte é exportação, muita coisa ia para a Argentina, então isso acabou prejudicando um pouco o mercado brasileiro desse tipo de papel. E essa melhora de mix ela vai acontecendo ao longo do tempo, né? À medida que o mercado vai reagindo, ele acaba também sendo dependente, né, Henrique, do mercado de construção civil, que é um grande consumidor de papéis extensíveis, né, no mercado. E nesse caso, a gente acaba sendo indiretamente prejudicado, muito embora a gente não venda para o segmento de cimento, mas como o segmento de cimento não está indo bem, eles acabam colocando papéis em outros segmentos que nós participamos. Então, é dependente dessa dinâmica do mercado interno. Primeiro, das exportações melhorarem um pouco, principalmente por conta de Argentina, isso já está acontecendo. E segundo, essa dinâmica do mercado de cimentos no Brasil, que leva indiretamente a uma melhora do consumo de papéis para sacos industriais. E é justamente desta linha de retorno que ainda nós não capturamos todo o retorno da plataforma Gaia. O Gaia 2, o aumento de capacidade de Santa Catarina, já está totalmente capturado. O Gaia 3, que é a reforma da máquina 2, também nós estamos conseguindo uma performance, inclusive, melhor do que nós previmos inicialmente no projeto. E os demais são projetos menores, mas que todos também estão caminhando muito bem. Então, da plataforma Gaia, o que eu diria que é uma linha importante de não capturada ainda é justamente a melhoria do mix de papéis da máquina um, fazer menos papel reciclado e mais papéis de fibra virgem voltado para a sacaria, que tem uma elevação de margem substancial nessa venda. É, e também a própria energia, né, que teve um período que ela esteve num valor muito baixo no mercado e aí nós acabamos não capturando todo o retorno que nós imaginamos. Você capta o retorno, mas não na questão relativa em relação ao preço de mercado. Perfeito. Bom, o Ângelo Lambassi pergunta também sobre novo ciclo da plataforma Nels. Ângelo, eu creio que já foi respondido nas perguntas anteriores. Caso tenha alguma pergunta específica, pode colocar aqui no chat, tá? Vou passar para a próxima daí. A do Shin. Tudo bem, Shin? Bom dia a todos, parabéns pelos resultados. Podem nos atualizar sobre o mercado argentino e o mercado de sacos? Creio que o Henrique chegou a passar um pouquinho nisso, né? Mas eles Sim, abordaram. tudo bom? Fala aí, Henrique. Conta da Argentina como anda. Oxi, tudo bom? Não, a Argentina vem no processo de plena recuperação. Começou assim que o Milei assumiu, né? No primeiro semestre, os volumes foram aumentando gradativamente, o fluxo de pagamento também. E eu diria que agora no segundo semestre a gente está voltando a patamares quase que o que a gente fazia normalmente para o mercado argentino. Ainda tem um pouquinho mais para evoluir, mas o quarto tri foi muito bom de exportação para a Argentina. E a perspectiva para 25 que a gente está enxergando é que vai ser melhor do que foi o ano de 24, não só para a gente, mas para todo o mercado, ajudando também a recuperar aquele retorno que falta do Gaia 1, né? Essa colaboração da Argentina em 25 vai ajudar também um pouco dessa recuperação aí da plataforma Gaia. Muito bem. Na próxima aqui, o Edgar levantou a mão aqui de novo. Fique à vontade, Edgar. Obrigado, pessoal. Só mais um ponto, aproveitando que a gente entrou aí na questão de dividendos, né? Acho que a empresa vem historicamente distribuindo bastante dividendo e fazendo os buybacks para o acionista, né? Trazendo bastante retorno para o acionista. Um ponto que a gente é questionado aqui pelos investidores institucionais é se não faz sentido ter uma política de dividendo que seja mais atrelada talvez à geração operacional, né?
Acho que a política de vocês hoje, ela é com base no lucro líquido, acaba pegando aí alguns fatores não recorrentes, né? Por valorização de ativo biológico, impactos de depreciação ou até algumas decisões, como foram o caso de algumas decisões jurídicas que afetaram positivamente a empresa. Hoje, aqui é mais até uma provocação, né? Vocês pensam, consideram, ou já tiveram essa discussão de até propor para o Conselho uma alteração dessa política de dividendo para que seja talvez uma função do resultado operacional, do EBITDA, ao invés de ser ali uma função de lucro líquido que acaba sendo afetado por esses pontos não recorrentes? Eu acho que eu posso responder aqui. É, É, posso ir daqui, Sérgio? quer responder? Eu posso iniciar, você complementa? Tá. Pensar? É, bom, assim, essa questão desses eventos não recorrentes, eles são também resultado da operação, né? Não são eventos que ocorreram, eles só não são daquele período em que eles estão sendo reconhecidos, mas eles também são atrelados à operação. Nós sempre avaliamos nesses momentos, né, a oportunidade de fazer esse pagamento de dividendos ou não, sempre em conjunto com o conselho, a gente faz essa avaliação. E como nós temos uma posição de liquidez boa e não temos investimentos previstos de monta no curtíssimo prazo, nós entendemos que remunerar os investidores da forma como está na nossa política faz sentido. E normalmente, quando esses reconhecimentos ocorrem esporadicamente, normalmente tem uma ligação total entre a distribuição de dividendos e o desempenho operacional da empresa. Ô, Gilvan. É. Não, a gente sabe que outras empresas do setor fazem isso, Edgar, mas na nossa leitura aqui é que não precisa modificar o que já está estabelecido na própria lei das SAs, né? O que tem que ser distribuído é um percentual do lucro líquido. E o nosso lucro líquido, ele é muito correlacionado à geração de caixa. Mesmo quando ganha uma ação judicial, por exemplo, que a gente ganhou, ela se converte em caixa rapidamente. Então, a gente não vê razão para criar uma base de dividendo diferente daquela que já é típica do mercado como um todo. A própria variação do valor justo do ativo biológico, que ela é não caixa, mas você tem ali dentro uma baixa de custo de exaustão, que também é não caixa, que ela se contrapõe uma com a outra. Então, do lucro líquido, não existe um lucro líquido não caixa de forma relevante que justificasse alterar a base dos dividendos. Então, por isso que a gente não usa essa base como percentual do EBITDA, por exemplo, como algumas empresas fazem. Tá? E a gente não tem nada na mesa nesse momento em discussão com o Conselho em relação à alteração dessa base, por conta disso. Perfeito, super claro. Acho que aqui acaba impactando muito menos vocês do que outras empresas também. Marcação a mercado de dívida em dólar, a dívida de vocês é toda em real Exato, praticamente, enfim. Perfeito, exato. super claro. Obrigado, Sérgio Divan. Imagina. Obrigado. Temos mais, deixa eu ver aqui, temos mais duas perguntas aqui do Bruno Oliveira. Bruno, do Vida de Acionista. A primeira, vemos uma redução desde o primeiro TRI de 22 entre ROIC e o custo de capital da companhia. Na verdade, apertando a diferença entre o ROIC e o custo de capital. Lembrando que o custo de capital que está ali, Bruno, é só da dívida, né? O KD, não é o WACC, tá? O WACC, a gente deixa que cada investidor calcule o seu WACC com o seu custo de capital próprio. A gente entende que cada investidor um custo diferente. O controlador tem o seu aqui, então a gente até calcula o WACC do controlador, mas cada investidor pode pegar essa informação e calcular o seu WACC. Mas igual, faz sentido a pergunta, diminuição do ROIC em relação ao custo da dívida. Entendo que o ciclo de investimentos em andamento, ciclo de investimento em andamento, mas qual a perspectiva para os próximos trimestres relacionados a essa dinâmica ROIC versus custo de capital? No fundo, a pergunta é como é que a gente chega para frente isso? A gente enxerga essa curva invertendo nos próximos meses, à medida em que você vai tendo uma clareza maior aí na entrada do retorno da plataforma Gaia. E essa inflexão que houve em relação aos 22 que nós tínhamos lá atrás foi por conta dos investimentos da plataforma Gaia, né, que fizeram ali R$ 1 bilhão nesse último trimestre, e que nós estamos agora na fase de iniciando o processo de desalavancagem e também capturando os retornos, né? Como eu falei, que foram importantes em 2025 para neutralizar um pouco esse custo de aparas, né?